Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre o processo penal. Quero conversar nessa aula sobre os principais princípios que regem o processo penal. A gente não vai ver todos, mas pelo menos os principais que são os mais relevantes, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal é tratado por alguns como o princípio fundador do processo. É um princípio essencial porque ele define a estrutura do processo moderno, processo contemporâneo, aquele processo que é gestado a partir daquela síntese de estrutura processual advinda depois daquele período de revoluções liberais, em que a gente passa a ter aí uma nova estrutura de Estado, o empoderamento do povo, então a gente passa a ter aí um processo um pouco mais equilibrado, né? Eu abandono aquele modelo inquisitorial, passo a adotar um modelo acusatório. Então o princípio do devido processo legal ele mais ou menos sintetiza tudo isso, né? Em que ele vai exigir que eu tenho que ter um processo previsto em lei, né, para evitar ilegalidades, para evitar abusos, para evitar a diferenciação, eu aplicar um rito para um réu, outro para outro, não. O procedimento aplicável ao processo penal deve estar previsto em lei. Portanto, ao estar previsto em lei, ele vai ser aplicável a todo e qualquer caso de forma irrestrita. É a mesmo objetivo, é o mesmo objetivo que nós vamos encontrar no processo lá do direito penal, que define como um princípio da legalidade um princípio fundador. Ou seja, quando eu digo que não há crime sem lei que o defina, é a mesma função de dizer que não há processo sem uma previsão legal. É tornar aquela previsão uma previsão aplicável a todos os casos e não uma decisão ou uma situação ou procedimento casuístico gestado para uma situação específica. E claro, esse processo, além de ser legal, tem que ser devido, ele tem que ser adequado, ele tem que estar calibrado, pensado, gestado para aquelas situações. Eu tenho que ter aí um processo gestado para aquelas hipóteses, para aquelas situações. Então, o princípio do devido processo legal, ele é um princípio fundador por isso, porque ele dá a cara, a face que o processo deve ter. Lembrando que ele deve ser observado pelo legislador, ou seja, quando o legislador imagina a estrutura processual, ele deve ter em mente que essa estrutura deve ser calibrada, deve ser gestada, deve ser pensada para aquela determinada situação, e ele também vai definir o processo como o devido processo legal também é destinado ao próprio aplicador, né, do processo, ou seja, ao magistrado. O magistrado, portanto, tem que seguir aquele trilho, aquela estrutura ali que está definida na lei. Ele tem que seguir essa estrutura, definindo-a como uma estrutura essencial a ser seguida. Ele não pode, por exemplo, inverter a ordem dos atos, ele não pode deixar de observar os prazos previstos em lei. Tudo isso ele deve seguir dentro daquela estrutura processual. Então, veja a relevância que o princípio do devido processo legal tem para que ele possa efetivamente dar estrutura, dar robustez a esses determinados elementos. Outros dois princípios são igualmente relevantes no processo penal, são princípios comuns a qualquer ramo do processo. Estou falando do princípio da ampla defesa e do princípio do contraditório. O princípio da ampla defesa pressupõe que eu tenho que dar aos acusados em geral, né, todos os meios e recursos inerentes e próprios para a sua defesa. Lembrando que a ampla defesa no processo penal se materializará de duas formas. Eu vou falar de autodefesa, a defesa apresentada pelo próprio réu, no momento, por exemplo, do interrogatório dele, e a defesa técnica, que é a defesa apresentada pelo defensor, pelo advogado constituído ou por um defensor público. A autodefesa, portanto, ela é a versão, né, as manifestações em nome da defesa apresentadas pelo próprio acusado, e ela, obviamente, ela é facultativa. Posso ter, por exemplo, a figura do réu revel, ou o réu que, mesmo não sendo revel, resolveu não falar, nada falar durante o seu depoimento. Tanto é que uma das derivações óbvias e lógicas do princípio da ampla defesa é o direito ao silêncio, ele tem o direito a permanecer calado. Agora, a defesa técnica, a defesa feita pelo advogado, essa é imprescindível no processo penal. Tanto é que nós temos uma súmula muito relevante do STF, do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 523, que diz que a ausência de defesa gera nulidade absoluta, sendo a sua deficiência nulidade relativa, desde que provado o prejuízo. Veja que a ausência de defesa é uma nulidade absoluta.
E aqui a ausência de defesa do ponto de vista não apenas formal, ele não teve um advogado constituído, mas a ausência de defesa do ponto de vista material. Ele até teve um advogado, mas o advogado não peticionou, não apresentou tese de defesa, não produziu prova, também ele não estará efetivamente defendido. Então a autodefesa ela é facultativa, né? Mas a defesa técnica ela é obrigatória, ela precisa efetivamente enfrentar a acusação, contrapor-se materialmente, efetivamente à acusação. Uma questão interessante em relação a isso é, claro, a lógica, né, o aconselhado é que essas duas dimensões de defesa dialoguem entre si. Né? O ideal é que elas possam dialogar entre si. Agora, é sim possível que eles tenham uma contradição. Como é que eu resolvo essa contradição? Imagina, por exemplo, que o réu, no seu interrogatório, diz: olha, não fui eu, nunca realizei esse fato, e o defensor, entendendo que a melhor tese de defesa é uma legítima defesa, diz: olha, foi ele realmente que lesionou, mas lesionou por um motivo X. Nesse caso, o juiz deverá contabilizar, considerar todas as teses que forem apresentadas, todas. Ele não pode afastar nenhuma dessas teses. Por quê? Porque se ele afasta uma das teses, ele pode estar a afastar a mais relevante. Então ele esquece quem foi que trouxe a tese e organiza essas teses dentro de uma ordem de prejudicialidade, ou seja, da mais abrangente para a menos abrangente. Ele vai organizar a tese daquela que for mais abrangente até a menos abrangente. Por exemplo, negativa de autoria, seguida da legítima defesa, seguida de uma desclassificação. Ele vai enfrentando cada uma delas e vendo qual delas tem a pertinência em relação ao processo, qual delas é mais pertinente em relação ao processo. Pode ser que ele rechace todas, não há problema nenhum, desde que ele enfrente todas. Ou seja, ele não pode deixar de enfrentar, em nome da ampla defesa, uma determinada tese, porque ela eventualmente é contraditória com outras, ou porque foi apresentada pelo defensor ou pelo réu, não. Todas as teses de defesa trazidas ao processo devem ser enfrentadas. Um outro princípio essencial é o princípio do contraditório. O princípio do contraditório pressupõe aquela ideia da igualdade de armas, onde as partes devem ser tratadas de forma equânime e eu tenho que conferir às partes direito à informação e direito à reação. As partes, portanto, terão aí direito à reação e direito à informação. Tem que ter ciência de todos os eventos que acontecem no processo e tem que ter, por outro lado, a possibilidade de reagir a esses eventos do processo. Esses três princípios, princípio do devido processo legal, princípio da ampla defesa e princípio do contraditório, são os princípios essenciais, fundadores, básicos do processo penal moderno.